Vocês agora se assentem e vamos ouvir o irmão Marco. Deus abençoe os irmãos. Amém. Que a graça e a paz sejam sobre todos. Uma alegria muito grande estar aqui de volta. E a gente sempre, quando viaja, nunca pensa, ou nunca está assim preparado, ou fica naquela expectativa se vai ser chamado para pregar. Mas eu penso que Deus tem sempre visto todas as coisas. Ele sabia que você estaria aqui nessa noite, sabia que nós estaríamos aqui nesta noite, mas tudo para a glória do nome dele. Amém. Poderia outro estar aqui, e eu creio que se Deus nos viu aqui neste momento, então Ele vai falar no nosso coração. Amém. Porque eu fico naquele temor e tremor, porque diante de Deus todo o joelho treme e se dobra diante dele. Então bendito seja o nome do Senhor. E a responsabilidade muito grande de pregar a mensagem do Elias no entardecer, porque a mensagem que nós anunciamos não é nossa, não foi uma mensagem fabricada ou teologizada, mas revelada do alto para a noiva nesta era. Amém, meus irmãos? Amém. Bendito seja o nosso Deus e Pai, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, aquele que tem todo o poder, e aquele que tem um nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu trago assim a saudação dos irmãos lá do Tabernáculo, lá no Jânio, lá em Pernambuco, a saudação especial da minha família, da minha esposa, a minha nora, os irmãos que congregam lá conosco, e os irmãos que temos também dado assistência assim, no sertão, no Caruaru, juntamente com o trabalho que fazemos ou acompanhamos do pastor José dos Santos. Os irmãos pediram, uma vez que eles sabiam que nós estaríamos aqui, pediram para transmitir a saudação a todos. E também quero agradecer a Deus pelas orações dos irmãos, que da última vez que eu estive aqui pregando, eu contei dei um testemunho, né, de algo, uma experiência que eu vivi, que foi um milagre que Deus operou na vida do meu filho mais velho, que ele era impossibilitado de ser pai, e de uma forma assim especial e sobrenatural, né, Deus nos levou a uma consagração, uma oração, um período, um tempo de oração, e Deus operou um milagre na vida do meu filho, e hoje eu sou avô. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir as Escrituras. No livro de Juízes, no capítulo 16, gostaria de compartilhar com os irmãos, com a igreja, uma mensagem que pregou o profeta desta era, que tem como tema uma igreja enganada pelo mundo. Juízes capítulo 16, a partir do verso 10. Amém, irmãos? Amém. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas,
então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás? Tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Santo Deus e Pai, esta é a tua palavra, e nós te louvamos, Senhor, e peço que o Senhor nos ajude agora. Sim, Pai. Eu preciso que o Senhor esteja comigo agora e fale. Sim. Usa-me para falar entre os irmãos. Quero. Porque, Senhor, verdadeiramente eu estou aqui neste momento e não sei o que vou falar. Oh, Pai. Mas eu sei que o teu Espírito, que está presente agora conosco, ele que inspirou esta palavra para ser escrita, que usaste homens para escrever a tua palavra, Sim, Senhor. usa este indigno servo, Senhor, Sim, meu Deus. para falar ao teu povo que aqui está, e a igreja invisível que está ouvindo por meio da internet, do rádio. Senhor, sejam eles abençoados, sejam todos tocados pelo poder do teu Espírito, e que saiamos daqui melhores do que entramos. Sim, Pai. Senhor, traz um despertar em nós nesta noite. Sim, meu Deus. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Amém. Vamos sentar. Um cristão e todas as coisas virão facilmente. Não é isso que tem acontecido? Não é esse o lema ou o slogan de algumas instituições chamadas igrejas? Diz assim que entregue a sua vida a Jesus e pare de sofrer? Né? Entregue a sua vida a Jesus, pare de sofrer. Eu acho interessante que aquele que está pregando isso não sofre, continua sofrendo. Verdade é isso? Continua sofrendo. Eu continuo sofrendo. Eu não sei se o pastor Manuel parou de sofrer. Eu não sei, eu não consigo entender. Eu tenho aprendido a compreender a palavra pela revelação que já foi dada. Porque o Senhor Jesus disse: no mundo passareis por aflição. Ele disse: mas tem bom ânimo. Ele disse: tem um bom ânimo, eu venci o mundo. Agora ele venceu, mas antes ele disse que nós passaríamos por aflições. Entregar a vida a Jesus não é parar de sofrer, mas quando ele permite nós passarmos por sofrimento,
Ele nos dá graça para suportar-nos. Esta é a graça de ter Jesus na vida. É verdade isso? Eu sou feliz. Eu posso não estar bem ontem, eu poderia não estar bem ontem, você pode não estar bem hoje, mas você é feliz porque você tem Jesus. Felicidade não consiste em ter as coisas humanas. Prosperidade não significa ter tudo materialmente. A prosperidade para um cristão verdadeiramente é testemunhar daquilo que ele é, da maneira como ele entrou na nossa vida. E sem a experiência da vida, não há prosperidade. Então eu creio que de tudo aquilo que nós temos passado é só para manifestar a glória de Deus. Então muitas pessoas que não entendem essa revelação, eles começam a indagar, a fazer perguntas, e eles dizem assim: eu não consigo entender porque que vocês passam por tantos problemas e vocês conseguem sorrir. E eu tenho que responder para eles: é porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Você pode dizer isso? A alegria do Senhor é a nossa força? É verdade. Porque eu creio que todos aqui têm passado por lutas. Eu até faço uma colocação aqui. Mesmo que você tenha uma soma grande de dinheiro na sua conta bancária, né? Porque se alguém aqui tiver 2 milhões de reais na conta, então eu não vou estranhar isso. E se não tiver, eu vou me alegrar da mesma forma, porque há um que supre todas as nossas necessidades. Porque disse lá o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então isso basta para nós. Jesus Cristo é suficiente para nós. Essa mensagem para nós é suficiente. Não há necessidade de nós buscarmos interpretações, porque Deus interpretou ela para nós. Então basta vir ler as mensagens. E eu fico feliz porque nós estamos no encontro e os irmãos que são chamados lá para falar alguma coisa, eles leem a mensagem do profeta. E eu fico tão feliz. E as minhas expectativas já foram superadas. Porque eu não vim aqui a Curitiba para ver um homem falando. Eu não vim para o encontro porque fulano de tal viria. Eu vim aqui por causa do companheirismo. Meu primeiro companheirismo é com a palavra. O profeta diz isto. Agora nós viemos aqui porque temos companheirismo um com o outro. Isso é gracioso. Mas o que importa é que quando nós nos reunimos é para ouvir a mesma mensagem que Deus deu a um profeta nesta época. Assim como o povo lá nos Estados Unidos tem se alimentado dessa mensagem e os ministros lá se reúnem, nós nos reunimos aqui com o mesmo propósito. Não há um maioral sobre nós. Nós não adoramos um profeta. Eu não creio na mensagem de um americano, porque Deus poderia ter levantado um porto-riquenho, Ele poderia ter levantado um brasileiro, poderia ter levantado um alemão, mas Ele quis o William Branham. Ele nasceu naquele país, e se Deus escolhe quem Ele quer, Deus manda que Ele pregue a mensagem que vem do alto. Eu creio na mensagem de um profeta que nasceu nos Estados Unidos, mas eu creio na mensagem de Deus num profeta. E nós não adoramos o irmão Branham, nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, que por a sua infinita misericórdia nos levantou um profeta. Ele se lembrou de nós. A profecia estava escrito: Deus levantaria um profeta, e este profeta veio como assim diz o Senhor, para tirar a raiva do sistema. Bendito seja o nome do Senhor. Você é feliz com isso? Então o problema que você está enfrentando, basta ouvir a mensagem que Deus vai trazer graça. Amém?
O apóstolo Paulo disse: você está honrado, você está obrigado, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode não estar comendo hoje um bom queijo que você gosta, mas se tiver um ovo frito você come, porque é Deus suprindo a nossa necessidade. Verdade? Entendi que você não. Então, essa mensagem ela trata dos enganos, né? Porque é fácil enganar o homem. Então corra disso. Essa expressão venha ser curado, como é pregado aí afora, o profeta nunca pregou isso. Nós nunca vemos o Senhor Jesus dizendo venha ser curado, assim, quer ser curado. Crês que eu posso te curar? Ele diz, sim, Senhor, eu creio. E o Senhor Jesus dizia, seja conforme a tua fé. Amém? Eu me lembro de um irmão lá no Recife. Eu não o conheci bem, não. Que a gente só conhece uma pessoa convivendo com ela. Eu não sei falar mais dele. É como casamento. Né? O namorado não diz, eu conheço, não conhece nada. Você vai conhecer depois de casar. Não sabe que está O filme só se revela depois eu me declaro marido e mulher. Porque enquanto ali está naquele período assim, de conhecimento, de noivado, né, o tratamento é uma maravilha. Né? Não vamos aqui comparar com Dalila e Sansão. Não estou dizendo que você é uma Dalila e seu noivo é um Sansão. Mas podemos assim analisar uma questão que cada pessoa que está se preparando para o casamento tem o seu modo carinhoso de chamar o seu futuro esposo, correto isso? Né? Cada um chama. Eu tenho um modo de chamar minha esposa, ela tem um jeito de chamar, né? E meu benzinho, minha flor, N coisas. Porque casamento é sinônimo de renúncia. Mas tem pessoas que quando casam, eles ficam apaixonados, estão apaixonados. Mas casa, aí passa um ano, 2, 5, 10, 15 anos, aquele é meu amor. Mas quando às vezes está depois de 15, 20 anos da minha jararaca, esqueceu a minha flor, meu amor. Ah, mulher, conta logo esse negócio. Quando eu estava num acampamento uma vez, um casal, a mulher grávida, e fomos a um lugar, lá na fazenda, lá numa propriedade lá, fomos conhecer um lugar, uma plantação, e tinha um riachozinho assim, que a gente dando um pulo assim, dava para passar alguma coisa. Alguns pularam e o marido passou, a mulher cá, e quando ele pulou, a esposa disse, ô meu filho, e eu? Ele fez, pula! E ela disse, quando era namorado, botava no braço, atravessava, punha a capa lá pra gente passar, ou arrumava uma pedra, agora é pula, um menino aqui. Muitos têm esquecido disso, né? Porque por vezes esquecemos que Deus nos toma em seus braços. Né, meu Deus? Ele nos toma em seus braços e diz assim, tu és meu. Você é o Senhor. Você não é do diabo. Amém. Se você crê nisso, você tem essa convicção em seu coração. Amém. Glória a Deus. Eu sou de Jesus. Amém. Você pode declarar isso? Amém. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Amém? Amém. Então esse irmãozinho lá em Recife, um senhor, ele já foi assistir um culto lá numa igreja. Ele simples, uma vida simples. E não se vestia tão bem porque não tinha condições. E ele morava assim numa favela, próximo a uma igreja lá. Não vou dizer o nome não para não me lindrar a coisa,
Mas ele, resumindo, ele ficou tão maravilhado, ele viveu a experiência. E ele começou a participar assim, das reuniões, dos cultos durante a semana, e via lá os anúncios lá no mural dos trabalhos de evangelização, das reuniões de homens e coisas desse tipo. E ele começou a participar, ele queria estar envolvido ali, né? Esse é o desejo de todo aquele que entrega a vida ao Senhor Jesus, daqueles que são chamados para testemunhar, pregar. Então ele começou, e o pastor observou ele, e ele envolvia-se, ele às vezes queria falar, participar, e de repente ele numa reunião, um dia da semana, e o pastor vendo ele lá, ele estava um pouco assim maltrapilho, e o pastor chamou a parte, com a mão no seu ombro, e disse: irmão, eu vejo que o irmão é um irmão dedicado, que o irmão quer fazer a obra, eu vejo isso, o irmão tem desejo de fazer a obra, mas irmão, procure uma igreja no seu nível. O sistema está jogando as pessoas fora. Deus nos enviou um profeta para sairmos dela. Então eu sinto que eu preciso dizer nesta noite, você que me ouve, você que está me ouvindo na internet, no rádio, corra de pastores que usam o púlpito das igrejas para o seu próprio proveito. Corra de pregadores que usam a Bíblia, abrem a palavra e lê para o seu próprio proveito. Corra de pastores que têm usado o nome de Jesus Cristo para construírem seus impérios e negam auxílio àqueles que necessitam. Corra de homens engravatados que se envolvem com política e se denominam pastores e não têm o temor de Deus e não amam ao Senhor Jesus Cristo. Corram daqueles que só correm um passo à frente para salvar a sua própria vida e não têm amor no coração para irem aos lugares mais distantes e dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Corra desse sistema polido e teologizado que nega a existência de um profeta e o chamam de enganador, pois nestes que lhe declaram esta inverdade, eles estão pagando um preço muito alto por esconderem a verdade dos simples. E eu dou graças a Deus porque Deus me fez correr desses enganos. Corra de ministros que se declaram crentes na mensagem, mas que saíram dela para o seu próprio proveito, daqueles que ausentam o profeta na mensagem e se autoproclamam intérpretes dela para arrebanharem uma multidão de pessoas. Porque quem prega esta mensagem não será pastor de uma multidão, mas será pastor de uma partícula que Deus reservou para cada um. Eu prefiro um grupo pequeno, mas ser sincero com esta mensagem, ao invés de ter uma multidão me seguindo, porque eu não fui chamado para ter seguidores. Quem tem seguidores aos milhares é o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, você escolheu, ele foi ler a mensagem, passou um tempo assim me criticando porque eu tenho pregado a respeito dessa mensagem, e ele entendeu que isso é a verdade, só que não quis seguir. Diz: olha, você escolheu o caminho mais difícil. Essa é a verdade. Você vai precisar trabalhar. Eu disse: não tem problema. Paulo fazia o que fazia e trabalhava de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. Eu continuo trabalhando, mas continuo com mais sede ainda de pregar a verdade. Porque uma vez que eu estava no engano, havia uma
seduzia, estou falando do sistema, como o profeta fala aqui. Porque eu vejo que Dalila é o sistema que se atrelou dentro da igreja e tem tentado se atrelar a esta mensagem para torcê-la como tem acontecido. E muitos têm caído nesta sedução, porque pensam que pregar esta revelação é sinônimo de prosperidade, porque a nossa riqueza não está nisso. Estou falando no sentido financeiro, humanamente falando. A nossa riqueza é aquele supremo, infinito, maior, que se chama Jesus Cristo. Aquele este profeta foi obediente e apenas pregou o que Deus lhe havia revelado. Então eu tenho que seguir essa verdade. Amém. E esse irmãozinho lá saiu da igreja. E ele chegou, eu falei, olha, porque Deus sabe trabalhar na vida dos céus. E ele chegou para aquele pastor lá e disse, ele simples, humilde, ele, talvez, eu não sei se ele entendeu o que o pastor disse, mas ele disse assim, tá bom, pastor, eu vou procurar essa igreja. Veja, ele não guardou em seu coração aquela mágoa, não ficou. Porque um nascido de novo não tem isso em seu coração. Ele não guarda ressentimentos. Um nascido de novo é aquele que baixa a sua cabeça. Se for correção, é correção. Se for disciplina, é disciplina. Porque Deus sabe tratar com os seus. Ele faz a ferida, mas Ele mesmo sara a ferida. Eu preciso ser ajudado. Você precisa ser ajudado. Eu estava pregando a semana passada em um lugar e eu apenas falei uma palavra que não devia ter falado em relação ao meu neto. E o irmão pôs a mão no meu ombro e me puxou um pouco e disse, pastor, olha, eu li uma mensagem do irmão Brana que o irmão não deve usar essa expressão dessa expressão, porque isso não se pode fazer. E eu disse, eu abracei. Eu disse, meu irmão, muito obrigado, porque você me ajudou. Me ajude, se eu falar alguma coisa que não se deve falar, me ajude, me corrija. Não sou perfeito, eu sou um pastor, mas pastor também erra. Não somos super-homens. Precisamos entender isto, que se somos pastores não deixamos de ser servos. Amém. Eu poderia inventar uma desculpa. Ah, meu irmão, é porque eu quis dizer isso. Eu falei isso mesmo, meu irmão. Falei, quantas vezes eu falar, me corrija, me ajude, para que eu aprenda cada vez mais a seguir a linha perfeita desta mensagem, a falar como Deus mandou este profeta falar. Talvez eu possa errar amanhã, mas se eu errar amanhã, alguém me corrija, para que Deus possa me pôr na linha correta. Aleluia! Não há problema nisso. Que mal há em ser corrigido? Glória a Deus. Que mal há? Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho dito ao pastor José, eu tenho mais pastores lá. Glória a Deus. Eu disse, pastor José, se algum me ajuda. Glória a Deus. Nós não somos infalíveis. Nem o profeta. Aleluia. O profeta pedia perdão dos pecados a Deus. Aleluia. E quem é que não precisa de confissão de pecado? Então corra desses pregadores que diz que uma vez que você entregou a vida para Jesus, você parou de sofrer. Isso não é verdade. Corra! Amém. Verdade. E a mensagem desta era nos traz uma advertência, nos traz um chamado para corrermos do mundo e voltarmos para as Escrituras. Porque Deus não está em sua igreja, Ele está em sua palavra. O profeta pregou a palavra, Noé pregou a palavra, Moisés pregou a palavra, Daniel pregou a palavra. Todos os profetas falaram apenas a palavra. E nesta era nós tivemos a palavra falada. Amém. E eu quero. Amém. Eu preciso, você precisa disso. Amém. Vamos ler mais aqui, irmão.
Nunca ponha isso em sua cabeça, falando a questão que nós não estamos em um piquenique, coisa assim. Mas finalizando aqui esse parágrafo, o parágrafo 8, o profeta diz aqui: nunca ponha isso em sua cabeça, pois eu me torno um cristão para lutar o bom combate. Amém. O bom combate da fé. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz quando nós vamos à guerra, algumas de suas ideias. Porém, nós temos que tomar nossas próprias ideias da maneira que o Espírito Santo nos dirigiria e que ideias Ele nos daria, porque Ele é o generalíssimo do exército cristão. Sansão progrediu. Ele era um grande homem até que ele começou, por assim dizer, nós chamaríamos isso, a fazer malandragem em volta, até que ele saiu de seu próprio território. E a igreja dirigiu-se bem, e foi tudo bem até que eles começaram a sair do seu território. Sansão começou a flertar, e ele não estava flertando com moças israelitas, ele começou a flertar com uma moça filisteia. E isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou a amar os seus, verdade isso? Ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. É aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. Ela começou a ter como Sansão companhias más. Em que terreno você está? E onde você está pisando? Come on, brother. Amém. Em que palavra você pode se assegurar? E com intrepidez e ousadia dizer: eu creio numa mensagem revelada nesta era. Ainda que eu esteja num lugar escuro, que com os olhos abertos eu não esteja enxergando, mas se eu ouvir a voz desta mensagem, a voz do profeta, eu vou pular naquele lugar, e eu tenho convicção em meu coração que Deus me tomará em seus braços e Ele não me deixará cair. O apóstolo São Paulo, escrevendo sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Amém. Buscai as coisas do alto e não as que são da terra, pois morreste e a vossa vida está escondida em Deus. Amém. Isto é revelação, não é interpretação. Amém. Basta apenas nos assegurarmos a uma única coisa: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. Você crê nisso? Amém. Você tem segurança nisso? Amém. Amém. Eu poderia ter vindo a Curitiba para um show, para uma reunião secular, mas de repente eu vi, estou sendo tão edificado com o encontro, estou sendo tão abençoado. Eu ligava para minha esposa e me falei: olha, o preletor que era para vir não veio, mas eu estou sendo tão abençoado, eu estou tão feliz, porque eu estou ouvindo algo, mesmo que a gente já tenha ouvido e tenha lido, mas cada vez que nós ouvimos a mensagem, cada vez que você lê a mensagem, algo sobrenatural acontece. É Deus falando ao nosso coração. Isso traz uma paz, isso invade o nosso ser de uma alegria que nós não sabemos explicar. Porque Deus não se explica. Nós apenas cremos naquilo que está escrito. E quando nós ouvimos
mas o Espírito Santo vai se encarregar de fazer com que você entenda. Então você não vai catar a interpretação e dizer: Senhor, eu não estou entendendo aqui o que o profeta está dizendo. Então você vai dobrar os seus joelhos em casa e vai pegar esta mensagem. Você não vai para um dicionário do grego ou teológico, ou seja ele qual for. Você vai se prostrar diante da fonte da vida, daquele manancial que nunca se esgota, e ele vai trazer o esclarecimento para a sua vida. Porque Deus não é Deus de confusão. Eu falei algo aqui, quando eu pregava aqui em janeiro, dia 14, eu acho que foi, que não há confusão nessa mensagem. A coisa mais simples que eu pude ver na minha vida foi a mensagem. Primeiro, porque Deus é simples. Levantava somente homens simples. Não levantou nenhum intelectual. Nenhum deles falava 5 idiomas. Mal falava dele. Talvez ele falava Oxente, não sei o que, diz Maria. Não sei desse tempo. Outro irmão. Não importa o sotaque. Quando Deus usa ou usava um profeta, mesmo na simplicidade do seu falar, era a palavra de Deus no homem. Só os simples entendem. E essa mensagem, como nós temos aprendido e falado, você tem ouvido, ela é para a noiva. Esse alimento é uma preparação para algo que nós estamos aguardando, que está prestes a acontecer. Esse alimento não vai se tornar em um caviar para as altas sociedades, porque as altas sociedades têm rejeitado a mensagem simples. Deus está escondido, revelado em simplicidade, e estas coisas simples têm manifestado um povo simples que crê em toda a palavra. E eu penso que fui achado digno, pela infinita misericórdia de Deus, de crer nessa revelação. Uma pessoa chegou e disse, eu até conversava com o pastor Manuel quando chegávamos lá aqui em Curitiba, e um irmão, uma pessoa lá que fazia um culto lá no tabernáculo, e ele chegou para mim e disse assim: olha, pastor, eu estava vindo para cá e encontrei uma pessoa lá, fulano e tal, e ele chegou para mim e disse assim: você está indo lá na igreja do doido? Se referindo a mim. Você está indo na igreja do doido? Ele disse: olha, doido eu não sei se ele é, mas ele está pregando a palavra que eu sei que é. Amém. Né? Mas é uma loucura, sabe? É a doidiça mais boa que eu já vi na vida. Amém. Eu, quando entendi essa revelação, me deu vontade de sair gritando pelas ruas. Mesmo que as pessoas me chamassem de louco, mesmo que eles atribuíssem com algo fora do comum, porque isso não se explica, é para ser crido. A experiência individual, ela é para ser vivida, não é para ser explicada. É o comportamento que Deus nos leva a viver. Assim como uma mulher que vive também essa experiência, que cortava o seu cabelo, de repente a vizinha vê que ela não corta mais o seu cabelo, o cabelo está crescendo, cada mês ganha um tamanho diferente, e ela chega a perguntar: olha, o que está acontecendo? Você não corta mais o seu cabelo, você não pinta mais os lábios, você não usa mais joias, o seu cabelo está crescendo, você está ficando diferente, o que é isso? Você está parecendo uma velha? E ela vai responder: não, eu estou parecendo a noiva. Seja natural de Deus na nossa vida. Isso é loucura para muitos, mas não para Deus. Amém, irmãos? Então, o profeta, eu vou encerrar. Eu sei que o pastor Manuel me deu até 2 da manhã, mas eu não vou obedecer. Não vai fazer uso não, né? Não, o pastor Manuel me exagerou, eu não vou até 2 da manhã. Não vou fazer isso. Então veja, aqui no parágrafo 10 o profeta diz assim: é isso um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou aos seus, a amar aos seus. Ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos.
É o que eu já li aqui. Aqui ainda diz assim: Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. Amém. Porém, quando ele começou a flertar com uma companhia, ele arranjou problemas. Não é isso que acontece? Ó, Fefel. A gente tem que ter cuidado. Deus tem misericórdia de nós. Amém. E é dessa maneira com a igreja. Quando a igreja seguia reverentemente, diariamente, a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava. E milagres e sinais e maravilhas seguiam a igreja. Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se, quebrando companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. Ele é dedicado a todo que desejar vir, deixe-o vir. Amém. Todas as nações, tribos, línguas e pessoas. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. Amém. É por isso que Deus enviou um profeta, para quebrar isto. Amém. Porque quando ele começou a soar a sua trombeta, o eleito começou a ouvir, outros ouviram, mas só quem entende é o eleito. Amém. Você crê assim? Amém. O eleito. E eu tenho algo assim, eu passei uns 3, 4 meses pregando aquela mensagem em 3 classes de crente lá no tabernáculo. E eu pensava, domingo eu termino, eu dizia para os irmãos, no próximo domingo eu termino, mas não tinha como. E eu ainda não terminei de pregar ela. Porque o Espírito de Deus sempre traz coisas, não é eu interpretando ela. É porque há coisas que a gente lê e relê, tem que ler de novo. Porque é algo que nós lemos e é necessário ler de novo. Não temos que ficar parado apenas em algum trecho, algum parágrafo que o profeta pregou. Porque se eu não creio em toda a revelação que Deus deu para nós nesta era, eu e você estamos perdidos. Não tenho que me agradar de uma página que o profeta pregou e desgostar da outra. O que foi pregado aqui está escrito, e que foi falado por Deus pela boca de um homem. Temos que curvar a nossa cabeça, não em adoração a William Branda, mas a revelação que Deus deu. Amém. E aqui está o segredo que está por nós. Se você quiser conhecer a Deus profundamente e o segredo que tinha em seu coração, vá para a mensagem que Deus trouxe nesta era, e você vai entender o que a teologia nunca conseguiu explicar. É verdade. Porque a revelação vem algo simples. Eu não sei se o irmão Brana falava ao chefe, eu não sei que nome dele. É como alguém chegou para mim, eu arrisco no inglês. Eu já estive 2 vezes nos Estados Unidos, mas de repente eu estava pronunciei algo em inglês assim, em público, e uma pessoa veio me corrigir. Eu, tudo bem. Nada mal ser corrigido no inglês, né, pastor Gilberto? É lógico. Alguém disse, pastor, o senhor pronunciou errado aqui. Eu disse, meu irmão, eu não sei nem falar o português direito, eu sou obrigado a falar o inglês correto? Eu sou obrigado, mas eu sou assim levado a obedecer a palavra e a pronunciar o que nela está escrito, isso sim. Me corrija se eu sair da linha da mensagem, mas me corrigir porque eu não pronunciei uma palavra em inglês correta. Não se preocupe com isso. Me ajude se eu sair da linha da mensagem. Então me repreenda. Mas enquanto eu estiver pregando essa mensagem, não importa se eu falo no idioma correto. O que importa é que nós falemos a linguagem da palavra. Essa é a glória. Isso é o que importa. É o que importa. Eu vou encerrar. Eu queria ir muito adiante, mas o tempo não permite. O profeta diz aqui, no parágrafo 13, diz assim: porém o homem desejou ser do mesmo modo. Eles comparam ou imitam. Vão como o mundo vai e dizem as coisas que eles dizem. Fazer um sucesso da maneira que eles fizeram um sucesso. Nós não podemos nunca
nunca ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. É verdade. Nós somente podemos ser um sucesso enquanto nós seguimos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. Amém. Nós nunca podemos ser, por tomar como exemplo o mundo. Se a companhia de cigarros tem encontrado seus maiores sucessos pela televisão, e a companhia de cerveja e de uísque tem feito seus grandes sucessos através da contribuição da televisão, e isso não é sinal de que a igreja fará seu sucesso pela televisão. O sucesso da igreja repousa na pregação do Evangelho, do poder de Deus e da demonstração do Espírito Santo. Nós não podemos dizer, devido à televisão ter feito tal e tal coisa pela companhia de cigarro e as outras companhias. Nós não temos nenhuma escritura para tentar nos comparar com aquelas pessoas. E enquanto nós o fazemos, nós podemos atrair grande número de pessoas. Por isso não é o que Deus nos ordenou a fazer. Nós pensamos que porque nós estamos cheios de aparência, com altas ambições, grandes organizações, fazendo com que grandes coisas de aparências aconteçam, que é um sucesso. Nós estamos morrendo diariamente em nossos pés, espiritualmente falando. Se nós nos levantássemos com uma força de 10 milhões nesta manhã, e o Espírito Santo não estivesse conosco, nós progrediríamos em nos levantar com uma força de 10, com o Espírito Santo conosco. Amém. Nós não podemos nos comparar com o mundo. Amém. Jamais. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. O profeta fala aqui, dizendo aqui que não há nenhuma, no parágrafo 16, não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tenha que tomar seu conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isso. Que não agrada, né? Eu vou estudar, vou me tornar intelectual para que Deus me use e que eu pregue no tabernáculo lá em Curitiba. Aí Deus revela ao pastor Manuel Ponte e disse: esse não serve. Assim como Sansão se gabou de Eliabe, com certeza está diante de mim o futuro rei de Israel. Samuel ficou apaixonado pelaquela aparência. Ele disse: meu filho, Deus não vê como você, como homem. Amém. O homem olha para a aparência, Deus olha para o coração. Amém. Você crê nisso? Amém. Embora Deus não nos escolhe pelo que estudamos, é pelo plano da eleição. Ele poderia ter tomado qualquer nome aqui para estar aqui. Eu não fui ou me achei o escolhido. O pastor, quando o Manuel me chamou, meu joelho, eu controlei o joelho para não bater no outro. E a gente pensa: eu tenho experiência de nada. Verdade. Se eu fosse o homem mais experiente, eu não estava sendo repreendido. Eu teria de deixar de confessar os meus erros. Embora a experiência não leva a isso. A experiência leva o homem a se prostrar no altar da adoração. E dizer diante do que sai do seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o único digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. É Ele que me deu vida, é Ele que me dá força, é Ele que me sustenta, é Ele que me livra de tudo que há no mundo, e me chamou por uma voz de trombeta. Uma trombeta soou, e esta voz me fez o Espírito de Deus entender. E uma vez que esta voz foi compreendida aos meus ouvidos, não houve mais perturbação, não houve mais confusão. Eu estava em um lugar horrível, confundido pelo sistema do homem, polido, teologizado. Bastou Deus em simplicidade passear nesta terra, abrir a sua boca em um homem e chamar-me de volta, tirar daquele charco de lodo, chamando homens e mulheres para voltar aos tempos da palavra e viver por aquele que vive para todo sempre, viver e crendo naquele que está acima de todo nome, e crendo e vivendo aqui
que está escrito na palavra. O profeta fala que Sansão, Deus tomou como um exemplo para o que viria. Porque Deus teve um propósito nisso. E todos nós estamos aqui porque Deus sabia. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Apenas estamos aguardando aquele ir e subir ao seu encontro, eis o noivo. Isso pode acontecer a qualquer momento. Mas nós cremos que enquanto isso não acontecer, Deus ainda continua trabalhando na minha e na sua vida. Amém. Tirando já os achismos. Aí eu acho que é assim. Eu creio que é dessa maneira. Não, você está errado. Eu penso que é assim. A Deus me revelou desse jeito. Eu disse, não, você está equivocado. Deus me revelou desse jeito. O outro diz, não, vocês estão errados. Deus me revelou assim. O outro diz, não, os três estão equivocados. A mim ele revelou assim. E Deus diz, parem todos. Eu enviarei um profeta. E a este profeta, aquele que ouvir este profeta, eles serão salvos. Irmãos, aquela água que Deus mandou, que mandou Noé apregoar que viria para destruir a terra, aquela água que salvou Noé com a sua família, matou aqueles que não creram. E Deus mandou uma mensagem nesta era para salvar, para tirar um povo de um sistema, para que eles sejam salvos. E esta mensagem todos podem ouvir, o mundo pode ouvir, mas somente um povo eleito vai viver em obediência e santidade. Não dará ouvidos ao mundo, não dará ouvidos à ciência, mas somente ao servo que Deus levantou nesta era. E bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Esta mensagem que o profeta pregou, uma igreja enganada pelo mundo, de fato é o que temos visto nesta era. Senhor, nós não temos palavras para te agradecer. Não há cânticos que possamos expressar como gratidão a ti. Nos faltam palavras, nos faltam cânticos, mas somente podemos crer que o teu Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, mas o Senhor nos leva à compreensão de algo que já foi revelado, e não apenas servirmos a ti, adorar a ti e dar graças todos os dias pelo grande livramento e pela tão grande e poderosa salvação que o Senhor nos deu, crendo nós num homem ao qual o Senhor nos enviou com uma mensagem, porque esta mensagem nos tirou da confusão denominacional e nos levou e nos trouxe de volta para os princípios da palavra e nos tem levado de volta ao primeiro amor. Graças pela tua misericórdia, graças pelo teu perdão, e bendito seja o teu nome pela tua palavra revelada. Nós te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia! O Senhor merece louvor mesmo. Vocês estão felizes? Podemos aplaudir o Senhor outra vez? O pastor Neri, acho que os irmãos estão acessando lá em Caxias, né, e ouvindo o culto aqui. Creio que vocês podem mandar uma saudação a eles, né? Amém. O pastor Neri quer saudar. Está bem. Nós também aproveitamos para notificar a igreja que... sim, o Marcelino também disse que o pessoal lá do Rio Grande do Sul está ouvindo lá através da internet também, recebendo a imagem. E nós aproveitamos para dizer que hoje entrou uma nova emissora chamada Rádio Filadélfia, www.radiofiladelfia.com.br, e já está também nesse culto sendo transmitido. Creio que aos ouvintes desta rádio nós podemos dizer Deus os abençoe. Né?
Moisés Aurélio diz que vocês desejando acessar já fica em pauta, né? E nós poderíamos ouvir todos os pastores e começar aqui um tempo assim, mas está ficando gostoso, ficou gostoso, mas eu tenho certeza que amanhã nós vamos precisar ainda um pouco dessa carcaça de estar em ordem para ouvir alguma coisa a mais. Então nós vamos fazer o seguinte: vocês vão orar por nós, nós vamos orar e despedir o culto, amém? E após, não sei se a irmã Terezinha deseja cantar um louvor, ao encerrarmos aqui o culto, vocês assentem ou sim e saem em seguida, tá bem? E se eu não mencionei o nome de todos, mas eu digo Deus os abençoe a todos, né? O Senhor seja louvado. Sexta-feira, os pastores, alguns pastores, estarão aqui de volta e vai haver um novo pregador, que eu creio que vocês vão orar por ele, não vão? Peço ao Senhor, abençoe o próximo pregador e que Deus o unja e o abençoe, que nós saímos grandemente abençoados. Também nós aproveitamos para aqueles que porventura viajar até sexta-feira, levar nosso abraço, saudação fraternal a todos os eleitos por onde eles passarem, não?